Bora Vamos lá, Ivan. Vamos, mídias. Vamos sim, subindo aqui a apresentação do Melo. Manda ver, Melo. Vamos lá, Fórum Mídias, hoje, 18 de dezembro de 2024. Eu vou voltar ao assunto de ontem, então, por isso, parece que eu vou repetir o que ontem, porque nem todo mundo assistiu ontem e precisa fazer esse gancho. Porque o importante, ontem, a apresentação de ontem, aqui do Fórum Mídias, eu mostrei a manipulação horrorosa que foi feita na matéria do Fantástico. Mas quando eu fiz esse comentário, ainda não havia sido denunciado que, mais do que a manipulação, quando colocaram uma locução em cima da entrevista, mais do que isso, eles tinham cortado uma declaração muito importante que o presidente Lula deu. Então, a coisa foi mais grave ainda do que o que eles fizeram, porque eles manipularam quando comentaram na edição uma declaração do presidente sem que ele tivesse a oportunidade de rebater o comentário, não é? Mas o pior do que tudo, ainda esconderam uma informação importantíssima que o presidente deu, que eles esconderam. Então, vou rapidamente dar só essa pincelada no início para as pessoas entenderem. O presidente estava falando na entrevista, né? Ele estava comentando sobre a prisão do Braga Neto, e ele disse, é muito grave, eu fiquei chocado, e vou te dizer uma coisa, eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. O que está acontecendo? O presidente vira e fala que ele quer que o Braga Neto tenha um julgamento justo que ele não teve. Aí ele fala, eu não tive direito de defesa, eu fui preso primeiro para depois eu me defender. Aí, se a Sônia Bride tivesse feito um comentário em cima disso, tudo bem, mas ela não fez. Quem fez o comentário foi uma locução que foi colocada após, na edição, que é o seguinte, para o próximo slide. Uma locução entra. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do STF era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado, e o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF validou o julgamento da segunda turma, que considerou, então, o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Bom, aqui 2 coisas a observar. Primeiro, eles estão fazendo um comentário que o presidente Lula não pode rebater, e segundo, estão já omitindo aí. Não foi apenas o primeiro motivo para que o julgamento fosse anulado, é porque a Justiça de Curitiba não era a justiça onde o caso deveria ter sido julgado. Mas não foi apenas isso. A parcialidade do juiz Sérgio Moro, a Globo esconde tudo que a Vaza Jato mostrou, inclusive o conluio da Rede Globo. Quando os procuradores de Curitiba comentavam com um repórter da Globo, que até hoje é repórter do Jornal Nacional, Vladimir Neto, o melhor momento, se deve falar assim ou assado, fazendo praticamente um media training com os procuradores da Lava Jato. Entendeu? Aí o mais incrível é que isso aqui é um erro. Eles simplesmente, eu nunca vi isso. A pessoa está tratando de um assunto e na locução muda para outro assunto. Validou esta semana, de repente fala, Moro parcial na condenação. Esta semana a reforma tributária foi aprovada no Senado, mas com algumas mudanças no texto. Por que eles fizeram isso? Que é um erro,
porque não se corta. Por isso é que tem dois apresentadores na televisão, um apresenta uma coisa, corta para o outro, até cortam em planos, nunca numa locução. Em sequência, o locutor vem lendo uma notícia, depois lê outra, a não ser que ele fala outra notícia, outra coisa, é rádio. Isso nunca na televisão. Mas por que eles fizeram isso? A gente veio a saber depois. Porque eles não interromperam só a entrevista do Lula ali, eles cortaram, entendeu? Eles cortaram ali. Aí eles cortaram, e aí vem essa parte aqui, ó. O senhor acha que dá para conviver com essas mudanças, periri, parará, mas isso já não vem mais ao caso. Eles cortaram, e a gente vai mostrar aqui no final, vocês já devem ter visto aí durante o Fórum Café, mas o que eles cortaram? Uma parte importantíssima da entrevista do presidente. E aí eles ficaram sem ter como voltar, eles inventaram aquela história lá na locução para poder preparar essa pergunta da Sônia, que ficaria fora do ar sem aquele gancho. Não é? Agora, vamos à repercussão disso aqui na Rede X, lá no perfil da Sônia Bride, da jornalista Sônia Bride. Ela retuitou a matéria dela e eu separei alguns comentários. Ao que parece, a senhora não se portou com o devido respeito a um presidente, sobretudo nas condições de saúde, após 2 intervenções na cabeça. Que falta de senso e empatia. A Janete: achei repulsiva a tua entrevista. Ainda bem que os médicos mandaram parar. Pois é, a coisa ficou tão grave que os médicos viram que estava alterando o presidente recém-saído de uma cirurgia na cabeça. A edição da entrevista, misturando com a Lava Jato, foi de uma indelicadeza da repórter. Mesmo em convalescência, ele a recebeu com exclusividade e ainda misturam o assunto. Qualquer quarto-anista de direito sabe que ele não teve o mesmo tratamento. Lamentável. Isso o presidente Lula poderia ter comentado se ela tivesse falado, e não a locução, que ficou tudo no ar. Próximo. Ainda da Rede X. A respeito de sua edição, nunca pensei que sua natureza fosse essa, a do escorpião. Entrevista bizarra. Edição da mesma criminosa. Um senhor recém-saído de uma cirurgia neural e ainda ter de passar por uma babaquice dessas. A emissora defendendo a Lava Jato. Defende porque ela e a Lava Jato são a mesma coisa. A Lava Jato não existiria sem o Jornal Nacional. Não existiria. Mais embaixo. Por honestidade, a jornalista deveria ter mostrado as mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol, combinando a sentença de Lula. Cara jornalista, é óbvio que Lula teve advogado atuando no processo. Isso se chama defesa formal, mas, na prática, não há direito de defesa quando acusação e juiz são sócios. Precisaram os comentaristas para fazer o que não deixaram o Lula fazer. Próximo. Agora aqui no Instagram, também da Sônia Bride, a Cláudia Santiago. Reportagem desonesta. Foi editada contendo inverdades e omitindo fatos. Uma vergonha para você como jornalista, uma mancha na sua trajetória. Além de ter editado a entrevista sem permissão, não respeitou a condição do presidente, sendo muitas vezes inconveniente, lamentável. Que decepção com a entrevista. Falar de Moro, Lava Jato, se esqueceu da Vaza Jato, lamentável. Próximo. Doutora Cris, advogada. Horrível essa entrevista. Sônia Bride não teve respeito com o presidente, que está convalescente, e quase brigou com ele, discutiu, fez ele passar nervoso, que chegou ao ponto dos médicos terem que intervir e encerrar a entrevista, e ainda sem noção ficou brava. Que horror! Os médicos, a primeira-dama falando da seriedade do caso, e a jornalista não teve um pingo de respeito, de noção, e ficou discutindo com o presidente. Eu fiquei chocado, horrorizada. Era uma entrevista com um convalescente que tem 79 anos, que acabou de receber alta. Era para esclarecer a população da situação da saúde do presidente, não para bater boca. Agora vamos aqui no comentários no Fantástico.
Falar de ladrão é a especialidade de vocês. Esqueceram o Petrolão, do Mensalão e de outros desvios famosos. A Dilma está pedalando até agora, kkk. Por que será que as estatais estão todas quebradas? Bolsonaro ficou 4 anos. E o PT? Aí está a Rede Globo, aquilo que você alimentou nos anos todos. O ódio a Lula e ao PT está aí, ó, dentro dos comentários de vocês. Olha lá, Globo, quando vocês vão cair na real e parar de lamber as botas do governo? Olha só, dizendo que é a Globo que editou a entrevista do Lula está lambendo as botas do governo, porque de tanto manipular as notícias, acabou criando um ódio tão grande a Lula e ao PT que as pessoas não conseguem ver qualquer notícia normal sobre o governo, eles acham que a pessoa está vendida, lambendo botas. Por que vocês insistem nessa rasgação de seda para este cidadão que roubou bilhões dos bolsos do brasileiro? Está vendo, Rede Globo? O efeito do que você manipulou diariamente aí, ó, está repetindo o que você dizia, o que você mostrava, que o presidente Lula roubou. Onde o presidente Lula roubou? Hein? Onde está? Então, quando vocês voltarão com o jornalismo investigativo e contestador que já contribuiu tão genuinamente a esta esfarrapada e ultrajada nação? Eles chamam de jornalismo investigativo a Lava Jato. É isso. Quando é que vocês vão voltar a ter uma Lava Jato? Pelo amor de Deus, ponham a mão na consciência. Onde vocês jornalismo investigativo, Melo, era ter repórter dentro do grupo de procurador recebendo antecipadamente decisão do Ministério Público, né? Ministério Público, Dallagnol e companhia, avisando a Globo, ó, amanhã vem tal coisa por aí, hein? Aí a Globo já preparava aquela matéria, os dutos jorrando dólares, né? Esse é o jornalismo investigativo. Né? Trabalhavam em conluio, como ficou provado naquele vazamento do áudio da presidenta Dilma com o Lula, vazamento ilegal. Eles aproveitaram e segura que nós vamos para soltar no Jornal Nacional. Seguraram e soltaram no Jornal Nacional o áudio. Eles trabalharam em conluio. Aí aqui o Recupero, o ministro Recupero, ele acabou caindo porque ele foi flagrado ia dar uma entrevista ao jornalista Carlos Monfort, e eles estavam conversando antes da entrevista e ele deu essa declaração, só que vazou. Eu não tenho escrúpulos. O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Com o governo do presidente Lula e com o presidente Lula, a Globo inverte o Recupero. O que é ruim, a gente mostra ou inventa, ou manipula, e o que é bom, a gente esconde, como eles fizeram na entrevista do Lula, que nós vamos mostrar de novo daqui a pouquinho o vídeo, não é? Que eles esconderam uma declaração importantíssima do presidente dada naquele dia. Então, aqui tem, a seguir no próximo slide, tem aqui uma caricatura do Jeová, mostrando aqui o presidente Lula sentado com a mão fechada, falando: vou isentar de imposto de renda as pessoas que ganham até R$5.000 e taxar os... Isso não pode falar. É o trecho que foi cortado do presidente Lula. Você tem o vídeo aí, Ivan, no ponto? Tenho. Isso daqui que vocês vão ouvir agora, quem viu o Fantástico não ouviu, porque a Globo cortou para que o povo não soubesse com a audiência dele. É bom lembrar que, mesmo caído, não é o Fantástico, a Globo, o Jornal Nacional atinge, em picos dele, 66 milhões de pessoas já tinha. Então, eles são... A mídia é contra o governo e contra o Lula, mas a Globo são os tanques. Isso. E eles esconderam essa informação importantíssima que estava na entrevista, que foi dada. Eles, naquela edição, eles não só
manipularam, botando aquela conversa da Lava Jato, como omitiram da população esta informação importante. Você já imaginou naquele horário do Fantástico as pessoas também ouvirem isso aí que o presidente falou? Exatamente. E a gente até comentou, vou colocar o vídeo já, Melo, mas a gente até comentou mais cedo que este trecho que foi censurado pela Globo foi divulgado pelo perfil oficial do governo federal, e vocês vão reparar que tem eco no fundo, não é uma imagem tratada, porque foi uma gravação feita pela equipe do presidente, né? A edição do Fantástico não colocou, só que a equipe do presidente também estava gravando a entrevista. Então, vocês vão reparar que está até em outro ângulo daquele que foi exibido no Fantástico. Tem um eco no fundo porque o Lula não está saindo o áudio do microfone da Globo, né? Enfim, vão assistir o vídeo e vocês vão ver esses detalhes. Aumento de tributo. É por isso que nós estamos isentando o tributo para quem ganha até 5 mil. Não é correto você ter uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês pagando imposto de renda, e você tem os investidores no mercado que ganham bilhões e bilhões e bilhões e não pagam imposto. Não paga imposto. E o cara que trabalha, que se mata de trabalhar para sustentar a sua família, que ganha 5 mil reais, tem que pagar imposto de renda. Nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo nesse país. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. É por isso que eu estou isentando as pessoas que ganham até 5 mil. É porque tem que fazer justiça fiscal nesse país. É isso. Agora você vê, essa informação não chegou aos telespectadores do Fantástico no domingo, porque a Rede Globo cortou, não achou que eles deveriam ouvir isso. Agora, eu estou esperando, eu procurei nesses últimos dias, ontem, hoje, ainda de manhã, antes disso aqui, para ver se a Sônia Bride se manifestava a respeito do que foi ao ar, porque ela pode... Eu não sei até onde vai a responsabilidade dela pela matéria que foi ao ar, porque no geral o editor tem precedência sobre o repórter. Agora, uma repórter como ela, né, que tem um padrão top dentro da própria Globo, eu não sei se eles mexeriam numa entrevista dela a esse ponto sem a anuência dela. Até o momento ela não se manifestou, e o dia em que ela se manifestar, nós comentaremos aqui. Agora, muito estranho que ela não se comente, porque eu acho que isso daí pode ser um divisor de água na carreira dela, porque a repercussão está péssima, péssima. Para a Rede Globo não é de se estranhar, a gente já sabe que a Globo faz isso mesmo. Agora, para a Sônia Bride, exato. Não sei. Chegou esse superchat aí da Naná Celidônio. Obrigado pelo superchat, Naná. Ela escreve, não cabe retratação, pergunta, né? Deveria caber, né? Deveria caber porque foi uma punhalada pelas costas, como a gente vinha dizendo do Lula aqui, que não aceita conceder entrevistas com edição, né, e tudo mais, e a Globo, além de editar, omitiu essa parte importantíssima do seu discurso. Mas eu vi aqui, inclusive, outras pessoas perguntando no chat se o governo não vai fazer nada, se não cabe direito de resposta. Pois é, eu estou curioso para saber se o governo vai reagir com relação a isso, né? Ou se vai deixar assim mesmo, mas eu vou, inclusive, na redação da Fórum, vou tentar contatar a Secretaria de Comunicação do governo, porque foi o próprio perfil oficial do governo federal quem publicou este trecho que não foi ao ar, né? Então, eles sabem que o trecho não foi ao ar, né? Portanto, pode ser que haja alguma manifestação, não sabemos, mas vamos atrás para apurar. E aí o André Machado pergunta aqui, será que a partir dessa entrevista Lula vai valorizar os canais progressistas como a Fórum? É o que esperamos, né? O que esperamos é o que cobramos há muito tempo, né, Melo? Melo, que tem seu blog há bastante tempo, junto com outras pessoas aí da esfera progressista, né?
toda essa rede de veículos da mídia alternativa sempre cobra muito, né, essa atenção do governo e de seus membros para com esses veículos, né, que estão aí todos os dias, né, denunciando esse tipo de artimanha da mídia tradicional. Então seria muito bom se isso mudasse de alguma maneira o entendimento do governo federal com relação à forma como lida com a imprensa e a sua comunicação como um todo, né, Melo? Eu acho que no caso aí não foi nem muita gente está falando a Secretaria de Comunicação e tal. Eu acho que no caso foi uma decisão do presidente, porque ninguém esperava que ele fosse sair do hospital. Primeiro já deu uma coletiva ali, né? É o Lula, né? Ninguém para, é uma força da natureza. Eu acredito que pelo perfil da Sônia Bride, né? Uma jornalista, né, de boa reputação, com excelentes matérias, com excelentes reportagens, naquela situação ele meio, por que não? Estou aqui, vai me perguntar naturalmente pelo meu estado de saúde, aproveito e falo para um público amplo. Ele achou que estava entre amigos, a famosa, que até o Rovai comentou no Fórum, no Fala Rovai dele, o sapo e o escorpião. Ele acreditou que ele poderia confiar. Esquece que ele não pode confiar na Globo, como bem diz o Brizola. Você não pode confiar na Rede Globo. Não pode. É isto por hoje. Pois é, valeu, Melo. A Zenha está de volta aí. Comentar alguma coisa sobre isso, Zenha? A gente falou bastante no início do jornal, né? Do café. Ia comentar que a Sônia Bride não tem nenhum poder sobre o que vai ao ar. Zero. Trabalhei na Globo, quem manda é o chefe, quem manda são os caras lá de cima, eles que decidem. Talvez ela possa ter se excedido numa pergunta ou outra, mas do ponto de vista de edição e do que é colocado no ar, a Sônia Bride tem poder zero. Como eu trabalhei muitos anos na Globo, sei, o poder é zero. Pois é, mas não foi nas perguntas. Eu até discordo das pessoas que falam que ela foi dura. A pessoa vai conversar com o repórter, está sujeita às perguntas do repórter. Ela não foi indelicada, ou talvez ela estava querendo saber, ela fez perguntas. Eu acho que o problema foi a edição. A edição é que foi, a manipulação foi na edição. E foi na edição. Quem tem que responder por isso é a Rede Globo. Agora, se eu sou a Sônia Bride, eu iria comentar, olha, eu não tenho nada a ver com isso, porque está sobrando para ela um BO que, a meu ver, não é dela. Por isso mesmo é que eu botei isso aqui. Eu estou tentando, estou procurando lá nas redes dela para ver se ela fala alguma coisa, mas, por enquanto, não. Eu também acabei de olhar lá no X, a rede dela, ela não falou nada. Mas a última postagem algo... colocando a entrevista. Mas se ela comentar algo, vai ser uma decisão que ela toma esperando até sair da Globo, né? Então, vai ser demitida, obviamente, não agora, porque eles fazem o que fizeram com o Rodrigo Viana. Esperam, né? Com o Marco Coloca Aurélio. Na geladeira, né? Coloca vários repórteres. Eu fiquei um tempão na geladeira. Um tempão, longo tempo, em 2006. E o que tinha na geladeira da Globo, Zenha? Já que você é horário, eles colocam um horário, o que tem na geladeira é bem gelada, tipo Sibéria, um horário ruim, no pior horário que tem, eles te colocam, as suas matérias as pautas são as piores, a geladeira... As mais chatas, né? Aquela que ninguém quer fazer, né? Aquela que ninguém quer fazer, te colocam num horário ruim, te seguram lá um tempo, é para dar um tempo. Isso aconteceu com vários repórteres da Globo. No meu caso, por causa de protestos contra a cobertura das eleições de 2006, que era Lula contra Alckmin, veja só, né? Então, eu pedi demissão, eu não fui demitido, eu que pedi para sair, mas fiquei um tempão na geladeira, mas tem muitos outros casos de geladeira. Ela iria para a geladeira, tipo assim, me falhou agora o nome do repórter, que foi para o Globo Rural. Ele saiu da cobertura, foi para o Globo Rural e ficou um tempão lá no Globo Rural, né? Tipo assim, é isso que se chama de geladeira dentro da Globo.
Isso aconteceu com o Chico Pinheiro também, né? Eu me recordo. Chico Pinheiro, ele ficou um tempo... Ele tinha ali os principais jornais de São Paulo, né? Com ele foi colocado na geladeira antes de sair da Globo também. Pois é, se a Sônia Bride comentasse, seria somente se ela tomasse a decisão de que ela quer sair da Globo, porque é o que seria essa consequência, né? Ela só faz reportagem especial hoje, né? Não é? Ela não faz rádio news há muito tempo. Inclusive, parece que ela está fazendo ou já fez, está em edição, um documentário sobre o rio Mekong. Bom, meu amigo Antônio Melo, então, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, abraço, mesmo. Ana, Ivan, comunidade, até amanhã.